Senhor, em nome do Senhor Jesus, estamos na tua presença. Mais uma aula, Senhor, queremos, Senhor, declarar a nossa total dependência em Ti, declarar a Tua santidade, declarar que o Senhor é Deus, que não há outro. Vem, Espírito Santo, nos dê espírito de revelação, venha sobre nós, espírito de revelação, em nome do Senhor Jesus, e espírito de sabedoria, Senhor, sobre as nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus. Queremos colocar tudo diante de Ti, engrandecer a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Nós vamos ler hoje, capítulo 13, nós vamos começar a falar das parábolas. É um assunto bem complexo hoje, gente, mas nós vamos falar tudinho, se Deus quiser. Vamos ler Mateus 13. Mateus capítulo 13, vamos ler? Vamos ler por enquanto do 1 ao 23. Mateus capítulo 13, 1 a 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que entrando no barco se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao caminho e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, a 1, a 100, e a outro 60, e a outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. E cercando dele, os discípulos disseram: Por que fala por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, não ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam os teus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, mas se converteram, e se convertam, né? E os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Alguém que a palavra do reino, alguém ouvindo a palavra do reino e não a entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Não. Nós vamos começar falando da parábola do semeador. Na última aula, no capítulo 12 de Mateus, nós vimos que Jesus, ele completamente sendo rejeitado pelos judeus, ele decide romper com eles, para que eu e você entrasse na história. Uau. Para que eu e você entrasse na história. E nós podemos, eu e você não está no Novo Testamento, está sim, nós somos os gentios. Aleluia. E por causa que, no capítulo 12, que os judeus, os fariseus ali, rejeitam e falam do Espírito Santo, e comparam o Espírito Santo a Beelzebul, isso foi a última gota d'água para Jesus, tamanha rejeição que Jesus teve através dele. E após isso, nós podemos ver aqui no capítulo 13, verso 1, vamos começar falando do verso 1, tendo Jesus saído de casa naquele dia, ou seja, no mesmo dia, estava assentado junto ao mar. Estava sentado junto ao mar. Então, nós vimos que no mesmo dia, Jesus ele saiu de dentro de casa, naquele dia, e estava sentado junto ao mar. Então, quando a gente fala de tipologias, de tipos, ou de prefiguração, ou analogia. No mesmo dia, Jesus sai da casa e se senta à beira do mar. E isso tem um significado. A casa, ela representa a casa de Israel. Vamos abrir aí Mateus 10. Mateus 10, verso 6. Mateus 10, verso 6. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então a casa, ela representa aqui a casa de Israel. E o mar, ele representa os gentios. Somos nós, gente. Glória a Deus. Vamos abrir aí Apocalipse, verso 17. Capítulo 17, verso 15. E disse-lhe: As águas que vistes, onde se assenta prostitutas, são povos e multidões e nações e línguas. Pai. Eu não tinha lido isso ainda, não. Repete. E disse-me: As águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Ou seja, o mar aqui, ele representa os gentios. Somos nós, gente. Então, nós estamos aqui em Mateus, em Apocalipse. Então, a sair da casa ali e assentar-se à beira do mar, isso significa que após Jesus ser totalmente rejeitado pelos judeus, completamente chegar no ápice ali da rejeição dos judeus a Jesus, nós vemos que ele sai da casa e assenta-se ao mar, e isso tem um significado. Significado esse que, após ter rompido com os judeus, ele abandonou a casa de Israel e se voltou para os gentios. Uau. Qual o significado? Ele abandonou a casa de Israel e se voltou aos gentios. Então, a partir daí, ele começou a anunciar os mistérios do reino.
Existem mistérios do reino? Existem, nós vamos ver hoje, que a própria palavra diz, dos mistérios do reino. Então, a partir de então, ele começou a anunciar os mistérios do reino que são revelados à sua igreja. Uhum. Não passa a ser mais revelados isso aos judeus, mas sim aos gentios, à sua igreja. Aqueles que a partir de então teriam uma boa terra e essa semente ia germinar ali, que ele começa a falar da parábola do semeador. Todas as parábolas nesse capítulo 13 são faladas aos seus discípulos e não aos judeus. A partir de então, ele começa só a se comunicar aos seus discípulos e começa a falar em parábolas para os judeus e a entregar a revelação dos mistérios do reino aos seus discípulos. Porém, tinha alguns segredos, porque os discípulos eram judeus, né? Sim. E Jesus começa a mostrar algumas coisas, mas no final eu quero mostrar uma analogia que eu não sei se você sabe, mas essa parábola ela é contada em toda Páscoa. Quando os pais sentam com os filhos, eles leem essa parábola e eles contam uma anedota, uma história a respeito dessa parábola. Quando estiver terminando o capítulo 23, eu vou fazer um apanhado para poder falar com vocês sobre isso. O verso 2 do capítulo 13, vamos ler? E ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava de pé na praia. Então, Jesus ele foi no barco que o Rei Celestial revelou em parábolas os mistérios do reino. Então, o barco aqui, no mar, ele representa a igreja, que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Uau. Porque o mar, ele representa aqui o mundo, todos os gentios, ele representa todo o mundo. E o barco no mar, ele representa a igreja que está no mundo, mas não pertence ao mundo. Navega pelo mundo, caminha entre o mundo, mas não pode se corromper, porque se corromper, afunda. afunda. Meu É Deus. isso mesmo. Afunda. Então, no verso 3, vamos ler agora o verso 3. Verso 3. E falou de muitas coisas, dizendo por parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Então, existem 7 parábolas nesse capítulo 13. Exatamente no capítulo 13, nós temos 7 parábolas. No início dessa parábola, das 7 relacionadas aos mistérios do reino, o Senhor não disse. A primeira parábola aqui, o Senhor não disse. O reino dos céus é semelhante a. Porque todas as outras parábolas, ele começa falando, o reino dos céus é semelhante a. Mas a primeira, ele não diz. Por quê? Não, por que essa parábola que Jesus falou não começa, o reino dos céus é semelhante? Por quê? Por quê? Porque o reino dos céus começou com a segunda parábola, não começou com a primeira. Então, porque o reino dos céus, ele só começou na segunda parábola. Nessa primeira parábola, o Senhor saiu apenas para semear. Isso mesmo, com vistas ao reino. Então, nessa primeira parábola, o Senhor saiu a semear com vistas para o reino. O reino ainda não havia chegado, estava somente próximo. Porque o reino ele passou a ser estabelecido em Pentecostes. A semente ainda não havia crescido para tornar-se a seara que formaria o reino. Nós somos a seara de Cristo, gente. Nós somos a seara de Cristo. E nós podemos ser primícias, ou nós podemos ser a grande colheita. Eu quero ser a primícia. Aqueles que serão arrebatados primeiro. A grande colheita é aqueles que serão arrebatados após a grande tribulação. Então, a semente ainda não havia crescido para tornar-se a seara que formaria o reino. Então, nós somos a seara, o plantio de Jesus. O semeador era o próprio Jesus. Jesus estava falando dele mesmo aqui. Vamos ver aqui, verso 4 agora. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. As sementes são a palavra do reino. Vamos ler em versos 19, só para vocês já ir formatando aí, formulando aí na cabeça de vocês. As sementes são a palavra do reino. Lê versos 19, gente. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebata, e arrebata o que foi semeado no seu coração. É o que foi semeado junto ao caminho. Então, e vieram as aves e comeram. Sim, então isso aqui, a palavra do reino são as sementes que o semeador, o próprio Jesus aqui, começou a semear a partir de então, as palavras do reino. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, ou seja, à beira do caminho. A beira do caminho, que se refere a um lugar endurecido pelo trânsito. Para quem conhece o interior, roça, sítio, sabe que onde que tem o caminho ali que passa sempre as pessoas, ali aquela terra ela fica endurecida. Fica solada, né? Ela fica solada. Então esse caminho se refere a um lugar endurecido pelo trânsito, de difícil penetração para as sementes. O lugar à beira do caminho representa o coração endurecido pelo trânsito mundano. Uau. Pelas ideologias, pelas culturas, as filosofias, impondo na mente, no coração do homem. O qual não consegue abrir-se para entender, para compreender a palavra do reino. Então, como a terra ela fica endurecida, então ela não se abre para entrar a semente. O que está endurecida ali pelas culturas, ideologias, pelo trânsito mundano. E hoje está muito pior do que antigamente. O coração está blindado para não receber a palavra de Deus, a palavra do reino. E aí continua. E vieram as aves e comeram-na. As aves aqui, elas representam o maligno. Satanás que vem e arrebata a palavra do reino no coração endurecido. Ou seja, se o coração não absorve, Satanás vem e aproveita que o seu coração não está absorvendo e arrebata essa palavra que foi liberada para sua vida. Isso mesmo. Vamos ler o verso 5. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Só até aqui. Terra funda, terra profunda. Os lugares pedregosos aqui, que não tem muita terra, representam o coração superficial sobre receber a palavra do reino.
Muitos nós vemos hoje que têm um coração superficial e vão muito mais além disso. Além de ter o coração superficial, não são humildes de coração. Ou seja, eles não querem aprender mais. Eles estão satisfeitos unicamente com o Evangelho da Graça. E nós sabemos que o Evangelho da Graça é o ponto de partida. Exatamente, não é caminhada. Não é a caminhada. O Evangelho da Graça é somente o início. E os mistérios do reino, eles precisam ser falados. Eles precisam ser liberados. E muitos não querem aprender sobre esses mistérios. Ou seja, não são humildes de coração. Para aprender mais do Senhor. Porque a palavra do Senhor é progressiva, gente. Exatamente. Graças a Deus por aquilo que eu aprendi há 20 anos atrás. Mas hoje o Senhor está nos dando e nos revelando os seus mistérios. O que me alimentou hoje não me alimenta amanhã. Não, e nem tem como. O grande problema que nós estamos vivendo, na verdade há muitos anos, a igreja sempre viveu isso. A igreja sempre teve alguém que desejou aprofundar-se na palavra, mas a grande massa da igreja não se preocupa com a palavra. Há muitos anos atrás, hoje a gente não escuta tanto, mas há alguns anos atrás eles falavam abertamente, quem tem que estudar é o pastor, quem tem que orar é o pastor, e o restante da igreja tem que se alimentar daquilo que é liberado dele. Mas isso é mentalidade que vem lá da Exatamente. Igreja Apostólica Romana, que nós vamos falar um pouquinho sobre hoje. Mentalidade não é franciscana. uma verdade. Ou seja, o homem que é raso, o problema não é ele ser raso. O problema é ele ser raso e não querer se aprofundar. Ele querer permanecer apenas na superfície. Exatamente. Então, eles representam o coração superficial, sobre receber a palavra do reino. Nas profundezas desse coração estão as pedras. Uau. Ou seja, vamos lá, pecados ocultos, desejos pessoais, interesses próprios e autocomiseração que impedem de criar raízes ali. O grande problema da pedra é que a pedra esquenta. O calor da pedra mata a raiz. Ela esquenta com o sol, e é o que nós vamos falar no verso 6, sobre o sol. Ela acaba matando a raiz, aí não cria raiz profunda. Vamos ver o verso 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O sol aqui, ele, com seu calor abrasador, representa a aflição ou a perseguição. Uau. O calor faz secar a semente que não tem raiz. O calor faz secar a semente que não tem raiz. Porque se tiver raiz, o aprofundamento da raiz busca algo lá do lençol freático. É, porque o calor do sol, ele é necessário. O calor do sol, ou seja, as aflições, as perseguições, elas fazem parte, elas são necessárias para a nossa vida, para o crescimento e amadurecimento. Né? Nosso, ou da plantação quando a semente está enraizada. Mas se nós não estamos enraizados, o sol ele vem e queima essa raiz. Estão entendendo? Pegou? Verso 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Os espinhos aqui, eles representam a ansiedade do mundo e a sedução das riquezas. Essa ansiedade aqui, não é que vamos dizer que é aquela ansiedade de ter muito, de se preocupar muito com o amanhã e querer muito, nunca estar contente, satisfeito com o que tem. E a sedução das riquezas, que sufocam por completo a palavra. Porque você já reparou que quando nós estamos ansiosos, nós não conseguimos pensar em nada e nem ter fé? Isso é um problema, hein? Quando nós estamos ansiosos, a gente não consegue ter fé para acreditar que a gente não vai passar por determinada situação. Nem nós acreditamos naquilo que precisamos. Então, elas sufocam por completo a palavra. Que impedem de crescer, que nos impedem de crescer no coração e nos torna infrutíferos. Esse tipo de ansiedade, que nos paralisa, que impede a gente de crescer. Eu passei por isso há um tempo atrás, há 2 anos atrás, que eu dei depressão. E a depressão, ela vem por causa da ansiedade. E esse tipo de ansiedade, literalmente, gente, ele esgota as suas forças e você passa a não ter esperança. O grande problema é de que, se você tentar, quando você vai arrancar esses espinhos, é impossível que você arranque esses espinhos, essa espinheira de volta dela e não machuque a planta. A ferida fica ali. Ou seja, por mais que você consiga arrancar, você ainda fere a planta. Sim. Então, assim, são situações que qualquer um está sujeito a passar, mas nós precisamos nos agarrar no Senhor a cada dia e acreditar. É difícil, mas nós conseguimos. Eu passei, estou viva, viu, gente? Glória a Deus. Rompi, crendo pela ajuda desse amado aqui, da minha família, glória a Deus. E dos amigos também, que estavam do meu lado durante esse período. E graças a Deus. Mas não é uma coisa que literalmente impede de crescer e nos torna infrutíferos. Vamos ver o verso 8 agora? E outra parte caiu em terra boa e rendeu fruto, um a 100, outro 60 e outro a 30. A terra boa, ela representa o bom coração. Ou seja, um bom coração não endurecido pelo trânsito mundano, sem pecados ocultos, Uau. destituído da ansiedade do mundo e da sedução das riquezas. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter dinheiro. O pecado está na avareza. O pecado está na avareza. Esse coração cede cada centímetro do seu terreno para receber a palavra, a fim de que cresça, dê fruto e produza até a 100 por 1. Esse é o coração que está disposto não somente a receber, mas multiplicar. Multiplicar para quê? Para quê? Para transbordar. Porque os mistérios do reino, ele vem para nós, gente, não é para a gente ficar guardado para a gente, não. É para a gente falar. É para a gente abrir a boca e falar assim, tem algo mais do Senhor para sua vida. Exatamente. Tem algo mais além de tudo isso. Olha só, ontem eu ministrei dízimos e ofertas na igreja. Eu li o texto que diz buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando fala o reino de Deus, está falando de algo interno. Ou seja, nós que somos igreja, que somos a noiva de Cristo, que precisamos manifestar o reino de Cristo. Não apenas dentro,
mas também fora. Como que nós manifestamos dentro? Fazendo isso que nós estamos fazendo. Estudar, buscar conhecer, abençoar a vida dos irmãos que aqui estão, e por aí vai. Esse é algo interno. E algo externo. Justiça em hebraico é tzedek. E quando ali fala, buscar primeiro reino de Deus a sua justiça, fala de tzedakah, que não é apenas uma oferta. A tzedakah fala não apenas de dar alimento ao que precisa de alimento, mas dar a vara para ele pescar, ensinar ele a pescar. Trazer uma pessoa que não tem uma dignidade básica para que ele tenha uma dignidade básica. Isso é fazer a justiça por Deus. E isso é o papel de nós, que somos sementes, que nascemos, que crescemos e damos frutos. Entenda que os nossos frutos sempre são multiplicados. Tudo. Deus faz algo para ser multiplicado. Deus nunca faz nada aleatório. Deus sempre faz para multiplicar. Tudo que ele fez, se você ler Gênesis 1, você vai ver tudo que ele fazia para que fosse multiplicado. E nós não somos diferentes. Nós somos plantadas como árvore, junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na situação própria. E tudo quanto fizer, prosperará. O que é prosperar? Prosperar não é absurdamente crescer, mas prosperar é estar hoje, não no mesmo lugar de ontem. A prosperidade bíblica, ela não fala apenas de riqueza, ela fala de uma vida. Sim. Hoje eu estou melhor do que ontem, e amanhã estarei melhor do que hoje. Isso é prosperidade. Sim. Então, esses somos nós. Aqueles que caíram em terra boa e que renderam fruto de 100, 30, 60 por 1. Vamos ler os versos 9, de 9 a 11 agora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que falas em parábola? E ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, será tirado. O Rei Celestial, Ó, isso lembra muito a parábola dos talentos, né? sim, o Rei Celestial, ele usou parábolas para revelar as coisas do reino. Rei Celestial a gente dá porque Jesus ele vai vir no milênio e vai reinar em terra durante 1000 anos. Então por isso a gente chama de Rei Celestial. Então, nós chamamos de Rei Celestial e ele literalmente é nosso rei. Ele reina sobre nós hoje e reinará sobre nós e através de nós no milênio, na era vindoura. Então, por isso que a gente vai sempre estar usando a palavra aqui, Rei Celestial. Então, o Rei Celestial ele usou parábolas para revelar as coisas do reino, a fim de fazer delas mistérios. Para os judeus que se opunham a ele e o rejeitavam, para que não entendessem. Por isso que ele começou a falar por parábolas, a fim que os judeus que o rejeitaram não entendessem. Olha o que diz Provérbios 25, verso 2. Provérbio 25, abre sua Bíblia, crente. Provérbio 25, verso 2. Para que esteja um pouco mais aberta a sua visão em relação ao reino de Deus. Porque nós hoje somos reis sacerdotes. Só para ratificar isso que a Rita tem falado. Provérbio 25, 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, ou seja, escondidas. Mas a honra dos reis, quem é os reis hoje? Quem é os reis hoje, gente? Fala assim, eu. Isto. Isto. O rei sou eu. Mas a honra dos reis está em descobri-las. Olha que incrível. Os céus pela altura, a terra pela profundidade, mas o coração dos reis é insondável. Ou seja, você descobre coisas, e existem coisas, segredos, que estão sendo revelados paulatinamente ou gradativamente para nós, que está escondido em nosso coração. Então ele só revela esses mistérios para quem vai reinar com ele, gente. Simples assim. Reinar como? Nesse tempo, nessa era e na era vindoura, principalmente. E para você reinar na era vindoura, depende de qual vai ser o seu comportamento aqui. E a salvação não tem a ver com comportamento, é pela fé. Mas para você adquirir o reino, tem a ver com o seu comportamento. Aquilo que você vai fazer, com aquilo que você vai fazer com os mistérios do reino, que está chegando até você hoje. Então, desde o dia que o Senhor saiu a semear, que começou nesse dia aqui, até o retorno para ceifar a seara, tudo que diz respeito, até o retorno dele, ceifar a seara, ceifar aqui no sentido, é depois da tribulação, ceifar a seara, tudo que diz respeito ao reino é um mistério para a mente natural. A mente natural não compreende. Só compreende aquele que tem a mente De Cristo. A mente de Cristo, a mente de reis. Uhum. Porque apenas uma mente de rei é uma mente totalmente desbloqueada. Daquilo que o mundo vem blindar. Exatamente. Lembra que ela falou aqui? Lembra que ela falou exatamente quando a semente cai no meio dos espinheiros? Os espinhos sufocam, eles blindam a nossa mente de receber os mistérios do reino. Mas aquele que é uma boa semente, a sua mente é totalmente livre, liberta para receber todos os segredos do reino. Exatamente. Vamos ler agora do verso 12 ao 16. 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso eu falo por parábolas, porque eles vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Meu Deus. Esse é o que recebe e segue o Rei Celestial. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquele que tem lhe será tirado. Aquele que tem e terá abundância, esse é aquele que recebe e segue o Rei Celestial e receberá em abundância a revelação acerca do reino. Quanto mais, queridos, quanto mais os nossos olhos são desvendados, a partir do momento que os nossos olhos eles são desvendados sobre o reino dos céus, e você é inserido dentro do reino, entrando pela porta estreita e caminhando pelo caminho apertado, a partir de então, as revelações do reino, os tesouros escondidos, eles passam a ser revelados em nossos corações. Quantos de nós aqui, muitas das vezes, lê a Bíblia em algumas partes e não compreendia? É. Exatamente, porque os nossos olhos eles foram abertos a conhecer os mistérios do reino.
E aí, vocês lembram que eu falava com você que às vezes quando a gente é indagado, se a gente se sente orgulhoso disso, e o que a gente fala? Nunca me sinto orgulhoso. Muito pelo contrário, eu me sinto mais responsável agora. Mais responsável e olhando, gente, pela imensidão, aquilo que Deus é E tem para nós. e tem para nós não sabemos nada, nós não temos nada. Exatamente. Olha o que diz Isaías a respeito desse texto. Porque tudo aquilo que Jesus Cristo, presta atenção, tudo aquilo que Cristo viveu e por onde ele caminhou na terra, lembra que ele falava? Porque me é necessário passar por. E Jesus Cristo sempre falava isso, porque ele não caminhava de qualquer jeito, ele não andava aleatoriamente. Vamos ver o que vai dar ali, não. Ele fazia por propósito. E olha o que Isaías profetizou a respeito de Cristo, a respeito das parábolas que Cristo iria liberar. Você ia falar isso aí, não? Não. Isaías 6, versos 9 e 10. Abre sua Bíblia aí. Isaías 6, versos 9 e 10. Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvis de fato e não entendeis. Vedes em verdade, mas não percebeis. Ou seja, como que você escuta algo e você não consegue compreender. Você está vendo, mas não percebe que está vendo. Engorda o coração desse povo e fazes pesar os ouvidos. E fecha-lhe os olhos para que não veja com seus olhos. E não ouças com seu ouvido, nem entenda com seu coração. E nem se converta e seja sarado. São os próximos versículos que a gente vai ler. Mas por que isso aconteceu? Por nossa causa. Por nossa causa. Nós falamos na aula passada. Por nossa causa, que o povo judeu, o coração deles foi endurecido. Nós vamos falar muito disso daqui para frente. Então, ó, continuando aqui, até o verso 12, ó, Mateus 13. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, terá aquilo que tem, até aquilo que tem será tirado. O que não recebe e se opõe ao rei, ele o rejeita. Dele será tirado o que Jesus tem falado e feito. Essa é a verdadeira condição em partes dos judeus hoje. Porque isso lhes falo por parábolas. Porque eles, vendo, não veem. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Não tem conhecimento algum do reino dos céus, os judeus. Que é um mistério totalmente desconhecido para eles, que é o mistério do reino. Isso tudo por causa de quem? Por causa de nós. Por isso que nós estamos aqui hoje. Se Deus não endurece o coração dos judeus, gente, Jesus veio, já era para nós. Estávamos literalmente fulminados. Exatamente, mas nós fomos enxertados. Graças a Deus, na eternidade, eu vou dar um cheiro neles, agradecer a eles por causa disso. Nós fomos enxertados neles. Graças a Deus. Verso 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Que bênção ver e ouvir os mistérios do reino. Glória a Deus. Quem está entendendo aí sobre os mistérios do reino, gente? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, maravilhosa bênção. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Quem pode dar um glória a Deus aleluia aí, gente? Porque nós podemos ver e ouvir, aleluia. Foi liberado para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui Jesus ele vai destrinchar um pouquinho sobre tudo. Vamos ler novamente do verso 19, 18 ao 23, João. 18 a 23. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução e a riqueza, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e ouve, compreende a palavra, e dá fruto, produz 100, outro 60 e outro 30. Aleluia. Então nós vemos aí tudo que nós falamos, o próprio Jesus falando, destrinchando aí a parábola dele, e o maligno aqui é o próprio diabo, é o próprio Satanás. E agora vamos falar um pouquinho, eu quero que vocês estejam bem atentos agora. Nós vamos ler. Deixa eu só falar aqui, Deixa eu explicar para vocês aqui rapidinho. É o seguinte. Existe uma anedota, uma história judaica que é contada em toda a Páscoa. Tá? Na festa de Pêssar, em Israel, o pai se junta com seus filhos e ele coloca o pão na mesa, coloca os produtos que são usados na Páscoa, que é ervas amargas, tudo aquilo que é necessário, vinho, e pede para que cada filho faça uma pergunta ou um comentário a respeito da Páscoa. E aí, existe alguns tipos de filho, são 4. O primeiro dele é o filho perverso. O segundo filho é o simples. O terceiro filho é o que não tem pergunta. E o quarto filho é o sábio. E cada filho desse que os sábios contam se refere a um dessas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Olha só, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. Esse aqui se refere ao filho perverso. E aí eles leem esse texto e contam para os seus filhos. Por quê? Esse filho está tão perverso que ele está inapto para receber a palavra. Ou seja, a palavra é semeada e bate nele e cai longe. Porque o seu coração está totalmente blindado para receber essa palavra. E isso fala do filho perverso. Mas também tem o filho simples. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Toda pessoa que é muito simples, ela não é madura, ela não tem, primeiro, profundidade da palavra.
Se ela não tem profundidade na palavra e nem relacionamento com Deus, quando tudo quanto é falado para ela, ela se ofende. Isso o filho fala do filho simples. E tem o filho que não tem pergunta. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. E os cuidados deste mundo, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífero. Esse fala do filho que não tem pergunta. Quando ele chega na mesa, ele não sabe o que falar. Por quê? Porque as coisas externas estão falando mais alto no ouvido dele do que aquilo que está sendo liberado sobre a mesa. Lembra que o pai sempre faz perguntas. O pai pede o filho para fazer perguntas sobre aquilo. O filho perverso, ele não quer nem saber de conversa. O filho simples, ele escuta, ele faz até pergunta. E aí, o que significa isso, pai? E ele aprende, ele fica feliz com a explicação do pai. Porém, por ele não ter raiz, as coisas do mundo vão lá e roubam. Então, o filho que não tem pergunta, ele não tem o que falar, porque aquilo ali não é a vida dele. Porém, existe um filho que fala do filho sábio. Existe a parte do filho sábio que diz, mas aquilo que foi semeado em terra boa, ouve e dá fruto, e produz 100, 60 e outro 30 por um. Então, aqui fala exatamente do filho sábio. Aquele filho que entende a parábola, que faz as perguntas corretas, porque perguntas é o que nos faz responder os nossos questionários. Porque tudo aquilo que existe no nosso coração de pergunta, nós precisamos lançar para conseguir descobrir o que é. Então aqui tem as 4 parábolas do filho. Depois eu vou olhar no meu canal, nosso YouTube, tem lá parábolas do reino. Eu fiz alguns vídeos uns 3 ou 4 anos atrás, e eu descrevi um pouco mais, com mais tempo, sobre essa parábola. Vamos lá? Você viu aqui? Alguma pergunta? A Orte perguntou aqui. Se os judeus vão participar do milênio de Jesus, já que não conhecem. Vão participar. Eles não precisam fazer força para reinar, não. Ó, Rick, a Orte perguntou aqui, ó, os judeus vão participar do milênio de Jesus, já que eles não conhecem e não Não conheceram. Não ele, a tribulação, ó, Rick, é para os judeus. A grande tribulação, ela vai acontecer para os judeus. Por causa deles. Para eles reconhecerem que o Cristo que vem é Jesus, o Cristo, é verdadeiramente o Messias. A tribulação é para isso. E eles vão participar do milênio? Vão sim. Os judeus, eles não precisam muita coisa para poder reinar, não. Se eles vão acreditar em Cristo e reconhecer que Cristo veio em carne, na tribulação, quando eles verem que o anticristo não é o Cristo, e eles reconhecerem, já é uma outra questão. Eles reconhecerem, eles vão reinar em massa. Eles não precisam de esforço, não. A gente não pode esquecer que eles continuam sendo a menina dos olhos de Deus. Eles continuam sendo escolhidos. Foram escolhidos por Deus. Nós que fomos enxertados neles. Nós que fomos enxertados neles. Então, assim, a tribulação vai acontecer por causa disso. E o resto do mundo vai sofrer juntamente porque vai estar aqui, né? Mas com a grande tribulação. A Vanessa pediu para falar novamente do filho simples. Vamos lá, Vanessa. O filho simples fala daquele que foi semeado entre os pedregais. E ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas porque não tem firmeza, aquilo que ele recebe não fica impregnado. Isso fala de muitas pessoas que recebem a palavra, aceitam Jesus, vão na igreja, são tocados por Deus, mas eles não conseguem caminhar na igreja. Por que eles não conseguem caminhar na igreja? Exatamente porque o seu coração é vulnerável. Ele é muito simples. A simplicidade do homem fala da não profundidade. A simplicidade do homem fala do coração volátil, fala do coração que é vulnerável. Entendeu? Eu já vou mandar o link das ministrações e depois vou colocar nos cards. Vamos lá, então. Podemos continuar? O plano de Deus diz aqui. Sim, o plano de Deus ele é perfeito. Perfeito. Vamos lá. Vamos ler Mateus 13, versos 24 ao 30. Propôs-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Uau. A partir aqui do verso 24, a partir da segunda parábola, Jesus ele começa a dizer: o reino dos céus é semelhante a. Pois o estabelecimento do reino dos céus só teve início quando esta parábola começou a ser cumprida. Isto é, quando essa parábola começou a ser cumprida? No dia do Pentecostes. Quando a igreja foi edificada. Quando o Espírito Santo de Deus veio sobre as pessoas que estavam ali, porque o reino dos céus, ele é chegado a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre os filhos de Deus, e a partir dali Pedro começou a pregar, e 3.000 almas foram convertidas, e a partir de então iniciou a igreja de Cristo. Nasceu a igreja de Cristo, e ali começou, a igreja de Cristo foi edificada. Lembra que a primeira palavra onde Cristo fala que o reino dos céus é semelhante, correto? Uhum. Anota aí, você vai falar dos tipos de reino? Não. Anota isso aí, gente, vamos lá. O reino dos céus é semelhança, manifestação e aparência. Semelhança, aparência e manifestação. Eu não falei sobre isso, porque as primeiras aulas a gente fala muito sobre isso. Sobre semelhança, aparência e manifestação. Então guarde isso. O reino dos céus é semelhança. Ele é aparência, ele se parece com. Isso é na manifestação. A manifestação vai acontecer no milênio. Ainda a gente não vive a manifestação. A manifestação do reino dos céus será no milênio. Vocês estão bem aí? Vamos lá. Nós vivemos hoje a semelhança e a aparência.
Mas a manifestação será quando Cristo descer em glória e reinar aqui por 1000 anos. Então, após ter sido fundada, que o joio, os falsos crentes, foi semeado entre o trigo, os verdadeiros crentes. O trigo representa os cristãos verdadeiros, e o joio representa os cristãos falsos, os falsos cristãos, os falsos crentes. Você sabia que tem crente falso, né, irmão? Porque até Satanás é crente, né, gente? A verdade é essa, né? Crê e estremece. Crê e E vou te estremece. falar um negócio que eu sei que é sério. Às vezes o diabo ele tem mais temor a Deus do que muitos homens. Mas é Porque verdade. quando a gente fala o nome, irmãos, nós já lidamos com centenas de pessoas endemoniadas. Quando você fala em nome de Jesus, o bicho grita, ele sai, ele esperneia, ele vai embora. Ele vai embora. Tem crente que você for falar o nome de Jesus, buscar o Espírito Santo, falar de Deus, fazer tudo, virar camarada, fazer o que quiser. Eles não estão nem aí. E isso tem me incomodado muito nesses últimos tempos. Eu não sei. Alguém fala aí comigo, gente, se eu não estou errado. Por favor, Angélica, diz aí pra mim. Se é só aqui na Grande Vitória ou em Valadares também é assim, eu não sei. Mas quando você, hoje em dia, quando você fala o nome de Jesus, nos nossos cultos, As pessoas continuam apáticas. as pessoas continuam apáticas, de braços cruzados. É como se estivesse falando um nome qualquer. Exatamente. Então, até Satanás é crente e, como diz o Júnior, estremece. Ele crê e estremece. A Bíblia fala isso, crê e estremece. Então, falsos crentes existem sim. E aqui que a palavra de Deus diz que o joio é o falso crente, formando assim a aparência do reino dos céus. Os verdadeiros cristãos, eles se tornam a semelhança. Os falsos crentes, eles são a aparência do reino, mas não é. Então, vamos lá. Formando assim a aparência do reino dos céus. Versos 25 a 27. No capítulo 13. Sim. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes tu teu campo semente boa? Por que então tem joio? Uau! Os homens aqui, quando Jesus fala aqui, mas dormindo os homens eram os servos, que são representados aqui, Jesus estava referindo aos servos dele, aos servos do Senhor, principalmente os apóstolos, no início da era primitiva, da igreja primitiva. Foi quando os servos dormiam. Foi quando os servos dormiam e não estavam vigiando que o inimigo, o diabo, veio e semeou os falsos crentes. Ou seja, quando eles não estavam vigiando, quando eles dormiram, não estavam atentos ao que estava sendo semeado ali. Eles vieram e foram colocar, e veio e semeou os falsos crentes. O joio. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. O joio, ele vem da família das gramíneas. É uma erva daninha muito semelhante ao trigo. Pesquisei hoje ver o significado da palavra joio, e eu esqueci de anotar que tem um significado muito importante, eu queria falar com eles aqui. Ele vem da família das gramíneas e é uma erva daninha muito semelhante ao trigo. Suas sementes são tóxicas e podem causar sonolência, náusea, convulsões e até mesmo a morte. Olha o que está escrito aí, pode ler. O que pode prejudicar, corromper aqueles que o cercam. É preciso separar o joio do trigo. O que pode prejudicar Ou corromper, ou corromper aqueles que o cercam. aqueles que o cercam. E algo interessante, e isso é aplicável na igreja. Nós precisamos tomar. Gente, o discernimento do espírito é algo que todo cristão obrigatoriamente deve ter. Exatamente. Você sabe por quê? Se você pegar o joio e o trigo, você só descobre quem é quem quando você amassa. Porque o joio não tem nada dentro dele. E o trigo Também. tem A o trigo tem a semente. E o joio, quando você aperta, ele tem um negocinho pretinho que esfarela, semente que é a semente dele. Então, nós precisamos entender e saber quem de fato é joio e quem de fato é trigo na igreja. Mas E esse não pode arrancar. não pode arrancar. Arrancar não é um papel nosso, guarde isso. Mas nós precisamos discernir. Por quê? Eu já atendi pessoas, eu já atendi satanistas que ficaram dentro de igreja. Anos dentro da igreja, manifestando. Aí eu me perguntei, esse cara passou na igreja e ninguém teve discernimento que esse cara era satanista? Então nós precisamos buscar discernimento em Deus para saber quem é joio e quem é trigo. Não arrancar, mas orar para que Deus faça a separação no momento oportuno. Vamos lá. Voltando aqui no joio, suas sementes são tóxicas e podem causar sonolência, náusea, convulsões e até mesmo a morte. O broto e as folhas são muito parecidos com os do trigo. É impossível distinguir o trigo do joio até que se forme o fruto. Porque o fruto do trigo, como o Júnior já disse, ele é amarelado, ele é amarelo dourado. Já o do joio, ele é preto. Ele é um E pontinho. quando você vê a plantação, quando ele está amadurecendo, o trigo ele se deita e o joio permanece em pé. Porque o joio ele tem duas cerviz. O que é duas cerviz? Cerviz é um osso que tem aqui assim, ó, pescoço. Que quando a pessoa ela tem problema, ela não consegue fazer isso aqui, se curvar. E o trigo, ele consegue se curvar, ele consegue se render. Mas o joio, ele não consegue se curvar, ele não se rende. O cristão verdadeiro, ele se rende, ele se entrega. O joio já não faz isso. Certo? No Antigo Testamento, os filhos de Israel, que estavam no reino de Deus, foram comparados a uvas que crescem na vinha. Vamos ver em Mateus 21. Mateus 21, versos 33 e 34. Mateus 21, 33 e 34. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriam um, mataram outro e apedrejaram outro. Então, você pode observar que a uva, ela é plantada e ela é cercada. Nós vamos entender o que eu estou querendo falar. No Novo Testamento, o povo do reino, que está no reino dos céus, é comparado ao trigo que cresce no campo. A vinha era cercada
limitada e incluía somente os judeus. Então, toda vinha era cercada e era limitada. E no Antigo Testamento, os filhos de Israel, que estavam no reino de Deus, eram comparados à vinha. E nós somos comparados ao trigo que cresce no campo. Já o campo ele é universal, aberto, ilimitado e inclui todas as pessoas. Uau. O campo é aberto, ilimitado e inclui todas as Inclui pessoas. todas as pessoas. Leia agora o verso 28 e 29. 28 a 30, quer dizer. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O campo ele representa um mundo onde vivem os falsos e verdadeiros cristãos, crentes. O campo ele representa um mundo onde vivem os falsos e verdadeiros crentes. Ajuntar os tesouros, e os servos disseram: querem, pois, que vamos arrancar? Ajuntar o joio no campo significa tirar os falsos crentes do mundo. Literalmente matar, viu, gente? Quando fala assim, tirar os falsos crentes do mundo mesmo, é matar, literalmente matar. Entendeu? Então, eles viraram e falaram: querem, pois, que vamos arrancá-los? Ou seja, o Senhor não queria que os seus servos fizessem isso. Ou seja, esse não é o papel do servo. Esse não é o papel do servo. Pois tirando do mundo os falsos crentes, podem tirar também os verdadeiros. A Igreja Católica cometeu muito isso. Falando que esse e aquele outro era falso crente, e foi lá e matou muitos. Gente, eu gostaria de convidar vocês, porque a gente vai falar um pouquinho agora sobre a Igreja Apostólica Romana. Eu vou mandar também para vocês depois um documentário falando um pouco sobre a história da Igreja. Para vocês entenderem como foi a história da Igreja. Não foi tão bonita assim como a gente acha. Ou como pintam, né? Ou como pintam. Mataram muitos inocentes na tentativa de separar o joio do trigo. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Não pode separar, não tem como arrancar o joio do trigo. Se você arrancar, você também pode acontecer de você não ter o discernimento e matar o verdadeiro cristão também. Eu vou achar o documentário, que eu achei muito legal, traz um esclarecimento muito grande. Eu gosto muito de estudar sobre a história da igreja. E eu vou mandar para vocês, vocês vão entender mais um pouquinho do que a gente está falando hoje aqui. Vamos ler agora, versos 31 e 32. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou o seu campo, o qual realmente é a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham em seus ramos. Acha outra versão para me fazer um favor? Porque eu pesquisando um pouquinho hoje, a mostarda, ela é uma hortaliça. Exatamente. Para alimento. Lê aí, Rafael. Eu tenho também? Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia no campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore e vem as aves e fazem ninho em seus galhos. Ou seja, ela é uma hortaliça, foi criada como alimento, ela foi criada para alimento, a mostarda, mas deixaram ela virar uma árvore. Uau. Então a gente vai entender um pouquinho aqui. A igreja, que é a corporificação, explica de novo o que é corporificação, Júnior, por favor. Corporificação da igreja. Corporificação fala de um todo. Fala de um todo na igreja. Porque fala do corpo de Cristo. Tá? Então, corporificação, tudo que fala de corporificação, fala da igreja de um modo geral, a igreja global, digamos assim. Na sua plenitude, exatamente. Igreja, que é a corporificação do reino, ela deve ser semelhante a uma erva que produz alimento. A hortaliça. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no campo. No entanto, na natureza e função, a natureza e a função dela foram mudadas. De modo que se tornou uma árvore, morada de aves. É porque, se você for pesquisar essa hortaliça, entre aspas, hoje ela é uma árvore de 1 metro, 1,20 m. É tipo um arbustozinho. Se você for pesquisar, ele é tipo um arbustozinho de 1 metro, 1,20 m. Entendeu? Ele não é mais uma hortaliça. Porque quando na antiguidade ela era feita como se fosse tipo um repolho, né? Sim. Uma hortaliça. E aí ela cresceu. E quando ela cresceu. Ou seja, a natureza dela, a função dela foi mudada e virou morada de aves. Exatamente. E isso é contrário à lei da criação de Deus. Cada planta deve ser segundo a sua espécie. Uau. Vamos abrir lá Gênesis 1, 11, 2. 11. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12. E tem um vídeo também que eu mandei no grupo e vou colocar nos cards também, que fala exatamente dessa semente. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente frutífera e dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui através dessa parábola? Jesus estava contando o que iria ocorrer com a história da igreja. Nós vamos entender a partir disso aqui. Olha bem. Essa mudança, como que essa hortaliça mudou, ela foi mudada de função, de modo que se tornou uma árvore, morada de aves. Essa mudança ocorreu na primeira parte do século IV. Uau. Quando Constantino, o Grande, misturou a igreja com o mundo. Essa mudança ocorreu na primeira parte do século IV, quando Constantino, o Grande, misturou a igreja com o mundo. Vou mandar para vocês o documentário da história da igreja. Ele introduziu milhares de falsos crentes, inclusive ele era um falso crente.
no cristianismo, tornando-os a cristandade e não mais a igreja. Ou seja, a cristandade fala de um falso Um falso crente, Cristo. um falso Cristo, um falso crente, um cristão, entre aspas, que não vive que não vive. como cristão. Porque aí Ou vem, seu coração não é o coração de um cristão. porque aí vem a introdução dos cultos pagãos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Esta terceira parábola, ela corresponde à terceira das 7 igrejas, que está lá em Apocalipse 2 e 3, a igreja em Pérgamo. Essa parábola, ela é referente à igreja de Pérgamo. Então, Jesus aqui, nesse capítulo, vocês estão vendo que esse capítulo é bem complexo, mas muito esclarecedor? Ele vem trazendo, já falando o que queria acontecer. Primeiro, ele semeou, começou a semear. Depois, vem a fundação, a edificação da igreja. Aí entra o joio na igreja. Aí, com isso, vem Constantino, mudando, descaracterizando a igreja de Cristo. Meu Deus. Vocês estão entendendo? Trazendo os falsos crentes no cristianismo. E ele era um falso cristão, falso crente. A mostarda é uma erva anual, ao passo que a árvore é uma planta perene. A igreja, segundo a sua natureza celestial e espiritual, deve ser semelhante à mostarda, isto é, peregrina. Mas com sua natureza mudada, a igreja se tornou profundamente enraizada e estabelecida como uma árvore na terra com as suas ramificações. A separação de tudo. Exatamente. Ou seja, vem a cristandade, as comunidades. Antes a igreja era uma só. Antes de Constantino, a igreja era uma só. E para Deus a igreja continua sendo uma, mas... E depois de Constantino, ele estabelece e funda a cristandade, as comunidades. Aí vem as ramificações, as divisões. Então ele foi o maior divisor da igreja de Cristo. Ele foi o maior divisor da igreja de Cristo. As aves na primeira parábola representam o maligno, que é Satanás. A primeira parábola de semeador. Já as aves do céu. Lembrando que quando fala céu, em singular, é referente a um céu. Quando fala céus, está falando de toda a eternidade. Os 3 céus, os 3 céus e as suas partes. e as suas dimensões. Então, esse céu aqui, já as aves do céu, desse céu que está falando aqui, é um céu específico, que é a potestade do ar. Já as aves do céu, aqui refere aos espíritos malignos de Satanás. Uau. Vamos ver só o verso 33. Outra parábola que disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Então, a gente precisa entender, nós já sabemos, e a gente vai entender mais um pouquinho, que o fermento representa as coisas malignas. Vamos abrir 1 Coríntios 5, versos 6 e 8. E também representa as doutrinas malignas. 1 Coríntios 5, versos 6 e 8. Verso 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Verso 8. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com fermento de maldade e a malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O fermento representa as coisas malignas e também as doutrinas malignas. Abre aí Mateus 16, verso 6. E Jesus disse-lhe: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 11 e 12 agora. Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão que guardasseis, mas do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então compreenderam que não dissera que guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A igreja, que é o reino dos céus no aspecto prático com Cristo, a flor da farinha sem fermento, com seu conteúdo, deve ser o pão asmo. 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa com fermento, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com ázimos da sinceridade e da verdade. Então, o pão asmo é aquele pão sem fermento. É o que hoje no Brasil nós chamamos de concílio. Isso. Esse seria verdadeiramente o pão que nós, como igreja, deveríamos usar na ceia do Senhor até hoje. Ou biscoito de água e sal, né? Ou Que também é um pão. também é um pão asmo. Porque nenhum deles tem nenhum fermento. A palavra de Deus ainda não mudou acerca do pão com fermento. Porque o fermento ele representa o pecado. Bom, no entanto, aí a gente vai entender, no entanto, a Igreja Católica, que foi completa e oficialmente formada no século V, e é representada aqui pela mulher, vamos ler mais uma vez, verso 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ou seja, que uma mulher, essa mulher que era representada pela Igreja Católica. No entanto, a Igreja Católica, que foi completa e oficialmente formada no século V, e é representada aqui pela mulher, apoia muitas práticas pagãs, doutrinas heréticas e questões malignas. Práticas pagãs, como nós vamos ver até hoje. Natal. Dia das crianças. Dia das crianças. São João. São João. Não, São João não creio, que a gente não faz São João. Não, faz não? Não, festa junina? Não, Faz não? faz não. A gente não faz não. Carnaval. Carnaval. Também faz não. Faz também não? Ah, mas o quê? Ah, não vou nem falar mais. Não? Esteira também. Ah, entendi. Vamos lá. Ah, Jesus, me ajuda! Segura minha língua. Então, essa mulher, ela acolheu muitas práticas pagãs, doutrinas e heréticas e questões malignas e as misturou com os ensinamentos relativos a Cristo. Olha bem, a parábola do joio, ela fala aqui que a igreja é representada, a igreja de Pérgamo. Olha o que diz aqui. Eu vou ler, vocês não precisam abrir. Apocalipse 2 vai falar
verso 15, verso 14 e 15 vai falar duas coisas sobre a igreja de Pérgamo. Mas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Falsa profecia, para que comece dos sacrifícios da idolatria e fornicasse. Mas olha o verso 15. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Os nicolaítas aqui, eles são de São Nicolau. O que acontecia? São Nicolau, o dia que nasceu São Nicolau, foi dia 25 de dezembro. No calendário gregoriano. No calendário gregoriano. E é comemorado, dia 25 de dezembro, é São Nicolau, menos o nascimento de Jesus Cristo. E a festa dos nicolaítas, elas eram regadas à idolatria e promiscuidade sexual. Aí eu te pergunto, 99% das crianças são molestadas em qual data no meio das famílias? Vocês estão entendendo a seriedade da coisa? Porque uma festa, é o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, são princípios bíblicos. A igreja que pratica isso, ela está fazendo uma prática nicolaíta. Vocês estão entendendo? Então, voltando lá, no verso 33, essa mistura tornou-se, contudo, o conteúdo corrupto da aparência exterior do reino dos céus. Essa mistura tornou-se o conteúdo corrupto da aparência exterior do reino dos céus, levedando assim todo o conteúdo do cristianismo. Meu Deus. Essa parábola aqui corresponde à quarta carta das 7 igrejas, que é a igreja de Tiatira. Está lá em Apocalipse 2, no verso 18 a 29. Depois vocês leem, fala de Jezabel, doutrina de Satanás, pesadíssimo. Então todas as parábolas do reino são escatológicas. São escatológicas. Todas as parábolas do reino são escatológicas, gente. Vamos ver aqui a representação da farinha, com a qual se fazia oferta de manjares, representa Cristo como alimento para Deus e para o homem. E aqui fala de 3 medidas de farinha. É a quantidade necessária para uma refeição completa. Abre em Gênesis 18. 3 medidas é a quantidade necessária para uma refeição completa. Gênesis 18, verso 6. Olha o que Abraão diz. E Abraão apressou-se em ele com Sara à tenda e disse, amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. 3 medidas de flor de farinha. Então, isso é uma refeição completa. Esse foi quando Jesus apareceu, mais 2 anjos apareceu para Abraão e ele pediu Sara aí para fazer uma refeição. Ele pede 3 medidas de farinha. Então, é a quantidade necessária para uma refeição completa. Esconder o fermento em 3 medidas de farinha significa que a Igreja Católica levedou por completo, de modo oculto, todos os ensinamentos relativos a Cristo. E aqui, o número 3 se refere também ao homem por inteiro, corrompendo o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Corromper o nosso corpo, a nossa alma e o nosso Espírito. Vou repetir de novo. 3 medidas de farinha significa que a Igreja Católica levedou por completo, de modo oculto, todos os ensinamentos relativos a Cristo. Esta é a verdadeira situação da Igreja Católica Romana hoje. Esse levedar é totalmente contrário às Escrituras. Eita. Esse levedar é totalmente contrário às Escrituras.